Gente linda do Dani, paz, me mandaram agora uma notícia do Fábio Porchat, comediante. Ele é muito engraçado, eu gosto dele, mas ele falou uma besteira muito grande. Ele colocou num post sobre uma senhora, comparando uma senhora e um terrorista assassino sanguinário. Ele falando assim, que de acordo com os crentes, e nem é de acordo com os crentes, é de acordo com o próprio Senhor Jesus, se essa senhora não aceitar o Senhor Jesus, ela pode ter sido uma pessoa linda, que ela vai pro inferno. Esse bandido, esse terrorista pode ter sido um desgraçado, mas se no final da vida ele se arrepender, ele é salvo, e ele acha isso um absurdo, e eu vou explicar, porque ele não tem razão no que ele falou. Primeiro a gente tem que entender que para ser salvo não é necessário você ter remorso, é necessário ter arrependimento. É bem diferente. Se esse bandido realmente se arrependeu, ele é salvo, isso a palavra de Deus garante. Mas se foi somente um remorso, ele não vai ser perdoado coisíssima nenhuma. Aí você vira pra mim e fala, Dani, mas qual é a diferença entre remorso e arrependimento? É a mesma coisa? Não, senhor, não é a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Rei Saul, profeta Samuel chega pra ele e fala, Samuel, é para você destruir os amalequitas, inimigos de Deus. Eles são ameaça ao povo de Deus. É pra você destruir eles na guerra. Aí ele vai lá, ok. Aí ele traz as mulheres bonitas, ele traz as vacas gordas, ele traz as riquezas. Não era pra trazer nada. Aí o profeta Samuel chega pra ele e fala, que é esse povo estranho que eu tô vendo? Que são essas vacas que eu tô ouvindo aí, que não é nada daqui de Israel? Aí ele, não, veja bem, Samuel, sabe o que é? É que eu queria agradar a Deus. Eu trouxe pra fazer sacrifício. Aí Samuel falou, Deus lá quer sacrifício? Deus quer obediência. Aí, olha a diferença do rei Davi, vou te explicar. Davi vai lá, trai o amigo dele, Urias, e pega a mulher do cara, Batseba. Aí ele vai lá ter um filho com ela e tal. Aí o profeta Natan chega pra Davi e fala, Davi, quero te contar uma história. Era uma vez um cara que ele tinha 100 ovelhas. E aí ele tinha um amigo que tinha uma ovelha. E esse amigo amava aquela ovelha que ele tinha. Aí chegou um visitante. O que o homem fez? Ele esqueceu as 100 ovelhas dele. Ele foi lá, roubou a ovelha do amigo e serviu a ovelha do amigo. Aí Davi fica irado, fala assim, mata esse homem. Aí Natan fala, mas esse homem é você. Quando Davi recebe quando a consciência dele cai em si, que aquele homem é ele cai no chão e chora e pede perdão a Deus. E aí o profeta Natan fala, perdoado está o seu pecado, você não vai morrer. Olha a diferença de quando o pecado dos dois foi trazido à tona. Saul, ao invés de reconhecer, se arrepender e pedir perdão, ele ficou inventando. Não, veja bem. É porque ele não teve arrependimento. Davi, quando é confrontado, Davi cai no chão e percebe a idiotice que ele fez. E ele chora pedindo perdão, porque ele sinceramente se arrependeu. Muita gente fala que Judas se arrependeu depois de trair Jesus. Não, senhor. Judas teve remorso. Quem se arrependeu de ter traído Jesus foi Pedro. Lembra quando Jesus fala para Pedro que se ele negasse 3 vezes, na terceira vez o galo ia cantar? Pois bem, quando o galo canta, Pedro olha para Jesus, Jesus olha para ele, Pedro chora e sai. Pedro deixou de ser discípulo. Pedro voltou a pescar. Tanto é que quando Jesus aparece de novo, Pedro está lá no barco peladão pescando. Olha a diferença. Judas, quando foi confrontado com o seu pecado, se matou. Pedro, quando foi confrontado pelo seu pecado, se arrependeu e voltou a ser apóstolo. O sinal de uma pessoa com remorso é que ela só tem peso e a vida dela não muda. O sinal de uma pessoa que se arrepende é que ela reconhece o caminho errado que estava e aquele caminho se arruma e ela começa a andar direito. Então, quando você chega para Deus, eu não tenho o direito de julgar ninguém se a pessoa se arrependeu ou teve remorso. Só que Jesus, ele conhece o coração. Eu sou bunda mole, se a pessoa vem pedindo pra mim perdão ou contando que tá arrependida, eu acredito, ainda que seja remorso, porque eu não tenho o poder de olhar o coração das pessoas, mas Deus tem. Se ele olha o coração da pessoa e ele percebe que foi só remorso, ele não vai dar perdão. Mas se ele percebe dentro do coração um arrependimento sincero e um desejo de mudar, ele perdoa com toda certeza, ainda que seja no leito de morte. Exemplo mais claro que isso, olha o bandido na cruz. Jesus, tem misericórdia de mim. Quando você estiver lá no céu, lembra de mim. Ele creu em Jesus e na hora Jesus fala, você vai estar comigo lá no paraíso. Porque ali foi um arrependimento e não foi só um remorso. Então não tenta enganar Deus pedindo perdão quando na verdade você não se arrependeu. Ou não vem pedir perdão para Deus quando você planeja o mal. Eu vou fazer para depois Deus me perdoar, porque eu sei que ele é misericórdia, isso não é arrependimento porcaria nenhuma. Arrependimento é quando você reconhece que o seu pecado magoa o Pai. E aí você fala, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais. Provérbios 28:13, aquele que confessa os seus pecados e os abandona, alcança misericórdia. Dani, mas eu já pedi perdão tantas vezes e fiz de novo. Querido, não desiste.
Filipenses 1,6, aquele que começou em você uma boa obra vai aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Então, respondendo a Fábio Porchat, sim, se aquela senhorinha não crer em Jesus, ela não tem parte com Deus. E se aquele terrorista nojento de verdade se arrepender e confessar os seus pecados e pedir misericórdia, Deus, como é riquíssimo de misericórdia, tem. E como ele é o juiz, não cabe a você concordar, porque o mundo é dele, as regras são dele. Se você não concorda, faz um mundo seu, cria um povo seu, e aí você julga eles do jeito que você quiser. Eu sou Daniel Sá, Deus te abençoe de verdade.